Oi, turma do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 119, nos problemas da posse. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Paulo. Não encarceres o próprio espírito no apego aos patrimônios transitórios do plano material que muitas vezes não passam de sombra coagulada em torno do coração. Observa o infortúnio de quantos se agrilhoaram a paixão da posse nos territórios do sentimento. Muitos não se contentaram com a própria ruína, convertendo os semelhantes em vítimas dos desvarios a que se confiaram insanos. Supunham-se donos das criaturas que amavam e, ante os primeiros sinais de emancipação a que se mostraram dispostas, não vacilaram em abatê-las sob golpe homicida. Julgavam-se proprietários absolutos de bens passageiros e transformaram as lágrimas dos órfãos e das viúvas em cadeias da fome e vínculos da morte. Presumiam-se mandantes exclusivos da autoridade e fortaleceram o império da violência. Subestimavam os próprios recursos e, enseguecidos na megalomania do poder transviado, agravaram junto de si os perigos da ignorância e os processos da crueldade. Todos eles, porém, dominados pelo orgulho, despertaram desorientados e infelizes nas trevas que amontoaram em si mesmos, com um imenso trabalho a fazer para a própria libertação. Usa as possibilidades da vida sem a presunção de te assenhoreares daquilo que Deus te empresta. Nessa ou naquela vantagem efêmera que te felicite o caminho entre os homens, recorda com o apóstolo Paulo que os espíritos reencarnados não trazem consigo quaisquer propriedades materiais para este mundo, e manifesto é que nenhuma delas poderão levar dele. Tudo nosso é emprestado. E ponto. A gente não tem nem muito o que falar. Né? Para quem já faz as leituras diariamente junto comigo aqui, sabe muito bem que o nosso mundo é passageiro. Esse mundinho, planeta Terra, é para a gente ver, aprender, fazer nossos testes, nossas lições, né? Se enriquecer de conhecimento, se melhorar enquanto espírito, evoluir. Mas a gente não leva nada daqui, nada, absolutamente nada. Me deu 5 minutos, gente, e em dezembro eu comecei a tirar coisa de casa e eu percebi o tanto de trambolho que eu tinha. E se eu continuar fazendo faxina, capaz de eu ir embora da casa. Porque eu sou muito de detalhezinho, né, de enfeitinho e tal. Então você entra na internet, que bonitinho isso aqui, que bonitinho aquilo ali. A internet é um prato cheio para você se tornar materialista, que é uma beleza. Né? Antigamente era shopping. Ia para shopping, achava um bibelôzinho, achava um enfeitinho, uma coisinha ou outra, um vaso, seja uma flor, trazia para casa. Agora é a internet. No meu caso, agora que eu não saio tanto, eu entro na internet, fico vendo as coisas, dá vontade de trazer tudo para dentro de casa. Só que, o que vai acontecer? Eu vou deixar um monte de trambolho aí para depois os outros jogar no lixo, porque não vai servir para nada para ninguém. Meu pai deixou, eu acho que tinha bem uns 20, 24 potes de sorvete cheio de coisinha dentro. Era parafuso, era prego, era roelinha, tudo que ele encontrava na rua. Meu pai era muito acumulador. Tinha lá uns 20, 24 potes de sorvete cheio de porcariazinha dentro. Porcaria para mim, para ele tinha utilidade. Então, quando a pessoa morre, vai embora, aqueles negócios ficam para o filho. O que acontece com os filhos? Descarta tudo. Meu pai não pode levar um potinho daquele com ele. Então, de que adianta acumular tanta coisa em volta? Dá para simplificar, não dá? A minha cama hoje, eu vejo ela depois de 26 anos. A minha cama tem 26 anos. Ela tem lá uma madeira lá na parede, vem os dois criado mudo. Em cima do criado mudo, todos os dois têm uma lâmpada, né? E tem 3 gavetas, cada lado do criado mudo. Todos eles estão ocupados, essas gavetas. Aí eu comprei agora uma cama que tá para chegar com 2 gavetas. Não tem lâmpada, né? Aí eu já falei, putz, eu vou ter que comprar um abajur. Tá vendo? A gente vai tirando uma coisa e vai botando outra no lugar. Matéria. Eu falei assim, eu não ia querer mais nada, mas eu tenho o hábito de acender a luz de madrugada para ir no banheiro. Como é que eu vou acender a luz se eu não tenho um abajur ali? Então, pela utilidade, eu tô comprando um abajur. Beleza. As 3 gavetas vão ter que virar 2. Eu vou ter que tirar coisa dessas gavetas para colocar em 2. Tem 2 armários na parede do lado da cama. Os 2 armários tem bichinho de pelúcia. Esses bichinhos de pelúcia já estão assim à vista para doação. Porque o que eu vou fazer? Onde que eu vou enfiar esses 2 bichinhos de pelúcia? É coisa à toa, que fica lá guardada, ninguém nem vê, tá guardado.
Então, tem coisas que a gente vai acumulando pela beleza, porque é bonitinho, porque é fofinho, porque é cheirosinho e não tem utilidade. Daqui a pouco Patrícia tá indo embora e essas coisas vão ficar aí. Se o filho for mexer, ele vai jogar tudo no lixo. Se ele não for mexer, alguém vai entrar na minha casa e vai limpar tudo, vai vir outro morador. Né? Em Pirapitingui, eu acho um barato que é um ensinamento muito grande lá em Pirapitingui. É um bairro de leprosos, né? Hanseníase, hoje em dia é falar dessa doença. E lá é rotativa a casa. Né? A pessoa entra na casa, mora lá, tem a doença. Então, quando aquela pessoa desencarna, é higienizado a casa e outra família vem morar naquela casa. Ninguém é proprietário da casa. É rotativo, é passageiro. E nós não, a gente luta a vida inteira para ter uma casa própria, a gente paga a casa própria, imposto, ITBI, mais um monte de coisa, para ter o que é nosso. Aí quando a gente acha que tem o que é nosso, já chegou o momento de partir, né? Quando termina de pagar uma casa própria, já está quase na hora de ir embora. E essa casa vai ficar para quem? Para herdeiro. Se não tiver herdeiro, o Estado toma, a prefeitura toma, né? Fica lá em estado de abandono, não fica para ninguém, essa é a verdade. Então, nós não temos que apegar a essas coisas. O que a gente tem que se apegar, tá aqui, ó. Nós, se apegar a nós mesmos. O que nós esperamos dessa vida? O que nós queremos desenvolver para essa vida? Né? Ontem à noite eu estava num grupo de roda de conversa com o pessoal e a gente estava falando disso, né? O apego, inclusive, às pessoas. A gente se apega não é só a questão material, só uma casa, um carro, né? Os diplomas. Não, a gente se apega também às pessoas. Né? Tem gente que não consegue imaginar a morte de um ente querido. Não consigo imaginar meu pai e minha mãe desencarnando. Quando eu era pequenininha, eu ficava embaixo da perna do meu pai e da minha mãe. Sempre fazia isso. Eles sentaram em cadeira e eu me enfiava no meio da cadeira e ficava embaixo da cadeira e ficava chorando. Eu não sei porquê, mas desde pequenininha, desde meus 4 anos, eu fazia isso. E dava aquelas palpitações assim do tipo, meu pai e minha mãe, eu não posso ficar sem eles. Né? Tomara a Deus que eu nunca fique sem eles. Eu tinha medo de perder meu pai e minha mãe. Mas eu era pequenininha. E como eles viviam se engalfiando, brigando, tudo, eu falava, uma hora um deles vai morrer dentro de casa, porque eles batiam mesmo um no outro, era uma violência do caramba. E eu falava, uma hora um vai pegar a faca aqui e vai matar o outro, eu vou ficar sem meu pai e sem minha mãe. Então, eu tinha uma sensação de insegurança tão grande. Aí depois, quando eu entrei no espiritismo, depois dos 16 anos, já jovem, né, mocinha, aí que eu entendi que você não morre. Aí eu falei, agora tá tudo certo. Quem for, daqui a pouco a gente se encontra de novo. É confortante essa doutrina. Ela realmente conforta a gente, ela dá certeza pra gente de que é tudo passageiro na parte material, mas na parte espiritual não. Você tá ligado àquelas pessoas que você ama pro resto da vida. Eu já sonhei com a minha mãe semana passada, a gente estava junto. Sonhei com meu marido semana passada, a gente estava junto. Sonhei com meu pai essa semana. Essa semana foi um sonho tão bravo que eu acordei com a sensação de que meu pai estava no pé da minha cama. Eu gritei, acordei gritando. Falei, pai, pai, né? E aí quando veio, eu dei outros gritos, pai. Na hora que eu dei aquele outro grito fortão, pai, eu acordei. E para mim, meu pai estava na beira da cama. Parece que eu tinha visto meu pai acordada. Né? Eu não sou vidente, eu não, como fala, espírita que vê, eu não sou. Eu sou daquele que sente a energia e tal, mas de ver não. E para mim era meu pai que estava ali, mexendo nas minhas pernas. Eu falei, ele veio aqui me ajudar a tratar minhas pernas. Né? E aí, só que o susto, né, daquela energia do pai ali, eu acabei acordando e gritando. Meu pai estava comigo, eu não tenho dúvida nenhuma que meu pai fica perto de mim. Porque a gente se ama tanto, é um amor e um carinho tão grande, que essas coisas a gente não perde, né? Então, o problema é você achar que é dono da pessoa, o problema é você achar que é dono da sua casa, o problema é você achar que é dono do seu corpo. Nós não somos donos de nada. Tudo é emprestado. É um absurdo ver as pessoas hoje fazendo do corpo, né, um lugar assim de reforma. E bota boca, e bota isso, e bota aquilo. Tem pessoas que ficam irreconhecíveis. Tem uma atriz que eu achava ela a coisa mais linda, mas ela eu acho que não estava feliz do jeito que ela era, porque ela começou a encher tanta coisa no rosto dela, a sobrancelha dela tá fazendo um risco assim, o nariz dela afinou, a boca dela tá desse tamanho. Eu falei, gente do céu, a mulher que era linda tá horrível, no meu ponto de vista, né? Mas se ela tá feliz, que Deus abençoe. Mas eu acredito que ela não deve estar muito feliz com o espelho, não. Ficou esquisito, ficou muito esquisito. Mas o que? É a posse do corpo.
O corpo é meu e eu faço o que eu quero, né? Prostituta, se você for conversar com ela, aquelas que são prostitutas de carteirinha mesmo, porque tem umas que são por necessidade. Eu acho que não deveria ter por necessidade, porque vender bala no farol dá dinheiro também, não precisa ser vender o corpo. Mas tem aquelas que vão por necessidade. E tem aquelas que são de carteirinha mesmo, que gostam do negócio, né? Aí se você for conversar com essas que são de carteirinha, ela fala assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Não é seu, o seu corpo é emprestado e você tem que fazer o melhor por ele, né? Então você conversa com pessoas hoje que vão embalada, fica com um, fica com o outro, não sei o quê. Tem mais o que usar, ó, o que Deus me deu, né? Aí você vê as pessoas ainda fazendo graça com o corpo. Porque é bonito, é para mostrar. Não, não é para mostrar. Você tem que se resguardar, você tem que cuidar disso aí, né? Não pode ficar à deriva desse jeito. Não, é meu, eu faço o que eu quero. Não, é seu entre aspas, né? É emprestado. E se é emprestado, não é seu. Então cuide disso, zela, né? Protege isso daí, resguarda isso daí, guarda isso aí, pelo amor de Deus, né? Ninguém tá falando que tem que ser aquela mulherada que andava com gola aqui, com vestido até o pé, só mostrando o olho, não. Mas respeita teu corpo, sabe? Porque se você não respeitar, outra pessoa também não vai. E você não pode reclamar que o homem é machista, que o homem só quer saber de sexo, porque você está se expondo dessa forma. Quando eu vou conversar com uma pessoa, que eu vou conhecer uma pessoa, e a pessoa fala para mim assim, o importante para mim, dentro do relacionamento, é que tem que ser ativo sexualmente. Eu pego um babaca desse daí, eu falo, tá bom, vai lá, né? Vai procurar alguém que seja ativo para você. Porque o ativo sexualmente tem que ser aquela pessoa que ama. Eu sou ativa sexualmente com uma pessoa que eu amo. Ninguém precisa me falar, agora eu quero. Isso é uma coisa natural, acontece. Agora, quando um cara já vem falando que é isso que ele quer, ele não tá te respeitando, ele não tá olhando para você no todo, ele tá olhando o teu corpo. E o teu corpo é passageiro. Na hora que você não tiver mais o corpo, esse cara vai dar no pé. Então, a gente tem que cuidar daquilo que a gente tem, né? A gente tem que, enquanto eu tenho minha casa, eu tô cuidando. Mas a hora que eu tiver que virar as costas e ir embora, largar ela aí, obrigado, Senhor, pelo tempo que eu passei aqui. Eu morei em casa de aluguel um monte de vezes, eu era cigana, eu mudava de casa até não querer mais. Toda vez que eu saía, eu só falava, obrigado, Senhor, pelo tempo que eu passei aqui. Me acolheu, cuidou de mim, me protegeu, agora eu tô indo embora para uma melhor, né? E eu sempre procurava ir para uma melhor. Eu fui saindo do cortiço para poder parar numa casa própria. E isso daí em questão de 20 anos. Não foi questão de 20 dias, 20 semanas. Levou muito tempo. Então, para chegar onde eu cheguei, eu tive que trabalhar muito. Eu tive que dar valor em cada centavo que entrou. Mas isso não me fez apegar. Tem gente que se apega. Tem gente que pega uma situação como essa e fala, da onde eu vim eu não quero voltar nunca mais. Então, de hoje em diante, aí se torna uma pessoa orgulhosa. Eu não tenho orgulho de nada, eu tenho gratidão. Porque se Deus não permitisse, eu não ia ter nada. Eu ia estar lá na favela até hoje. Então, se a gente cresce na parte financeira, se a gente tem uma estabilidade financeira, não é porque é o meu trabalho. Não, é o meu trabalho também. Eu fiz a minha parte, eu fiz a lição de casa, mas foi Deus que abençoou, né? Então a gente tem que entender que nada é nosso. Tem a bênção de Deus no meio, né? Deus é que sabe a hora que a gente pode, a hora que a gente não pode, a hora que a gente tem um merecimento para ter determinada coisa. Tem hora que você não tem um merecimento. Aí tem gente que fala, eu rodo, não sai do lugar. Meu, você está rodando errado. Você está procurando porta errada. Você está fazendo errado. É por isso que até agora não deu certo. Então foca, né? Você quer determinada coisa? Foca naquilo ali. Aí eu tenho certeza que se você trabalhar pensando em Deus, agindo conforme Deus espera de você, as bênçãos vão acontecendo. Só que tenha na cabeça o seguinte, aconteça o que acontecer, nada é seu. Nada. Tudo é emprestado. Por mais que você lute falando, não, isso daqui, eu comprei esse livro aqui, é meu provisório, porque quando eu terminar a leitura dele, e ainda está longe, hein? Esse livro é grosso, ainda que ele esteja sendo útil para mim, ele vai ficar aqui. Na hora que eu terminar esse livro aqui, nós vamos para um outro, e esse aqui vai para a mão de uma outra pessoa, porque eu já estudei, não é que eu já saiba tudo. Se perguntar para mim o que foi que eu li ontem, eu não lembro. Mas eu já passei por algumas lições aqui. Então agora deixa outra pessoa. Vou pegar uma outra compreensão, um outro autor, né? Pra gente poder ir. Já pensou, eu termino o livro, não, vou voltar. Vou ler ele tudo de novo, porque eu amo meu livro, é meu e acabou. Não dou pra ninguém. E aí?
eu não saio do lugar. Então, não, eu estou terminando esse aqui, por mais que eu não lembre o que foi que eu li ontem, não tem problema, no momento certo, na hora certa, o que está aqui vai vir na mente. Não é que você vai ficar lembrando tudo o que está aqui, mas os ensinamentos que estão aqui já estão aqui. No momento certo ele vai despertar. Na hora certa as palavras de conforto, as palavras de ensinamento bom que está aqui, elas vão surgir numa conversa, num diálogo, na hora que você tiver que argumentar alguma coisa. Esse conhecimento não se perde. A gente pensa que perde. Tem gente que fala, não gosto de ler livro porque eu esqueço tudo. A Patrícia era assim. E na verdade eu errei por anos. Porque tudo que está aqui não vai ficar cada palavrinha aqui dentro. Mas a essência dos ensinamentos ficam. Nada é perdido na natureza. Nada é perdido na nossa vida. Só que tudo é transitório, né? Tem alguns ensinamentos lá no começo do Espiritismo, quando eu entrei, que hoje é como se eu fosse adulta vendo algo, né? Como se eu estivesse fazendo faculdade hoje e vendo algo lá do jardim de infância. Então já ficou, já aprendi, já está lá atrás. Agora daqui para frente eu preciso aprimorar, melhorar. Então aquela parte lá atrás já foi, né? Assim como pessoas que têm relacionamentos que terminou, né? Famílias que estão se desfazendo devido ao desencarne de alguns, devido à mudança de outros, são ensinamentos. Já foi, é passageiro, acabou. Agora vem outros, né? Ontem, de novo, mais uma vez, né? Falando sobre trem. Pessoas que entram no vagão e pessoas que descem no vagão. As estações, né? Chega no momento que o trem para, ou você desce ou outra pessoa vai descer, ou você sobe em outro vagão, outra pessoa vai subir. É tudo transitório. Então, como é que eu posso falar que algo é meu? Não tem nada meu. Tudo é transitório. E o fato de ser transitório é que engrandece a gente, faz a gente crescer. Porque já pensou se a gente tivesse, desde o princípio da nossa criação, as mesmas pessoas, os mesmos papéis? A gente não sai do lugar. Pensa, quem é professor vai ser professor o resto da vida. Nunca vai ser um advogado, nunca vai ser um policial, nunca vai ser um padeiro, um lixeiro. Lixeiro não, coletor, né? Então, a gente tem que experimentar um pouco de cada coisa. Através das experiências, a gente ganha conhecimento e vai crescendo moralmente. Agora, se a gente fica sempre naquela ali, não vai para frente. Pode ir para frente, talvez, na parte material, né? Um empresário vai ser, nasceu, cresceu, morreu empresário. Materialmente, ele pode ter conquistado muita coisa, mas depois, na hora que ele tiver que ir embora, não leva nada. Já pensou que... O que passa na cabeça de um cara desse? Fala, poxa, eu fiz tanto e não fiz nada. Cheguei aqui do outro lado de mão vazia. Então, não vamos se iludir achando que dá para carregar as pessoas ou as coisas que a gente adquire. Isso não. Não vamos ter esse problema, né? Isso é um grande problema. Quando a gente vai fazer um tratamento, né, de desobsessão, principalmente, a gente vê os espíritos assim super revoltados. Eu lembro que uma vez o meu tio, irmão da minha mãe, ele se apresentou num tratamento mediúnico, né? E ele falando, ele tinha uma fazenda lá, tal, com os bois, e ele falando assim, tem gente lá mexendo nos meus bois, entrando no meu terreno, eu não aceito isso de jeito nenhum, eu tô lá, eu vou matar o cara que tá lá dentro do terreno. Ele não tem poder de matar ninguém porque ele tá do lado do plano espiritual, mas ele pode ficar obsediando a pessoa que tomou as terras, né? Porque lá onde eles tinham as terras lá, é grilagem, né? Já estava errado o meu tio e o cara que pegou o terreno dele está mais errado ainda. É um mais errado que o outro. Então, acaba acontecendo o quê? O espírito está do outro lado, ele não aceita isso, né? Ele, é meu. Tem o quê? Já foi. A sua passagem por ali acabou. E quem está lá fazendo coisa errada, ele também vai pagar um preço alto por isso. É um erro atrás do outro que não tem justificativa. As pessoas precisam aprender que tá ali o terreno, não tem dono, vai na prefeitura, vê se você pode comprar pela prefeitura, tudo. Mas sabendo que é provisório. Você vai ter aquelas terras ali enquanto você estiver vivo e encarnado. Desencarnou? Esquece. Aquilo ali foi só para você passar aqui pela terra. Não fica colado nessas coisas não, porque dá um problema sério mesmo de obsessão quando as pessoas são apegadas à parte material ou à parte sentimental com alguém, né? Acha que tem posse, né? Já pensou, eu já tive 5 relacionamentos, meu marido e 4 namoros. Se eu tivesse sentimento de posse por cada pessoa dessa que passou na minha vida, eu tava lascada. Porque eu ia virar obsessora de 5 homens, né? E 5 mulheres que viessem se resolver com eles aí. Então, não é assim não, é passageiro. O negócio é passageiro, a gente tem que ter na cabeça isso.
Um tempo atrás, o meu marido ainda falou, dando uma comunicação, ele falou, olha, eu tô aqui te esperando, a gente vai viver o amor que a gente não conseguiu viver aqui na Terra ainda, né? Porque a gente viveu muito tempo, muito pouco tempo junto, né? E a nossa passagem aqui, realmente, ele tinha que passar por um caminho o qual eu não ia passar, então ele foi antes de mim. E aí, quando ele veio com essa comunicação, é que ele me deu um negócio assim tão gostoso, sabe? De ter a certeza na vida futura. De falar, a pessoa realmente, quando você ama de verdade, os laços não se rompem. Mas é pelo amor, não pela posse, né? Do tipo assim, ó, você é minha e ninguém vai ficar com você. Não, ele falou assim, ó, quando você estiver aí, faz o que você achar que você tem que fazer. Se relaciona com quem você tiver que se relacionar. Mas quando você chegar aqui, aí nós vamos conversar para a gente poder ficar junto, né? Mas isso na base do amor, não do apego. Então eu vejo algumas situações acontecer comigo e com outras pessoas, a diferença é muito grande quando se existe amor e quando se existe apego. O apego é triste demais e ele é frustrante, porque nem sempre, né, que nem aquelas pessoas que um morreu, o outro quer se matar porque eu vou encontrar com o fulano. Não vai encontrar. Um foi antes porque era uma morte natural, você está se matando, você vai para outra zona, você vai para a zona do suicida, você vai ficar sem ver essa pessoa. Tem um filme, Além da Vida, né, que fala sobre isso. Era amor entre o casal, mas se tornou apego. E o apego é horrível, é um problema muito sério mesmo. Cria um problema muito sério no campo espiritual. Então vamos desapegar?